Bom, aula de teologia pastoral, terceiro vídeo. Agora nós vamos falar sobre o pastor pode caracterizar o seu rebanho. A gente começou dizendo o seguinte: primeiro, que o pastor ele não é o dono da igreja, ele é um funcionário junto com os outros funcionários. Acontece que a funcionalidade dele é uma funcionalidade administrativa, ele coloca todo mundo para trabalhar, todo mundo para funcionar. E aí a gente pergunta se o pastor ele pode caracterizar o seu rebanho. Observe que é uma relação direta entre os líderes e os liderados, sendo que o pastor acaba caracterizando que tipo de rebanho ele vai conduzir. No entanto, a metáfora pastor-ovelha tem outra conotação, pois na vida pastoril é o rebanho quem determina a vida dos seus pastores. Sabe aquele ditado que diz que o rebanho é a cara do pastor, ou que a igreja é a cara do pastor? Tal qual é o pastor, assim é a igreja? Bem, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se isso está acontecendo, a igreja vai sofrer bastante, tá? Porque muda o pastor, muda o tipo de igreja também. E a gente sabe que vivemos numa cultura onde o pastor ele é estacionário. Ele vem, ele estaciona, mas depois ele sai do estacionamento, ele abre a vaga. É a cultura da nossa igreja. O pastor ele não é vitalício, ele é estacionário. Ele também não é mais transitivo, tá? Transitivo é aquele pastor que é de momento e já sai, de momento e já sai. É estacionário. Vim aqui, coloquei um pastor para ele ficar entre 2 e 5 anos tomando conta dessa igreja. É isso que está acontecendo agora na nossa denominação, na nossa igreja. Bom, aí depois tira esse pastor. Se ele caracteriza o rebanho, quer dizer que ele vai conduzir o rebanho de acordo com a característica dele. Se ele dá glória, todo mundo dá glória. Se ele é pentecostal, todo mundo é pentecostal. Se ele dá ênfase para a cura divina, todo mundo crê em cura divina. Se ele é evangelístico, então todo mundo evangeliza também. Se ele é ensinador, todo mundo gosta de ensinamento. Quando ele faz isso, quer dizer, quando ele caracteriza a igreja, o problema é quando ele for tirado, porque aí descaracteriza tudo de novo, porque o próximo pastor não é igual a esse. Não é igual a esse. Quando você vai para a metáfora pastor-ovelha, o que acontece? O pastor-ovelha, ele sai da casa dele e ele vai andar com o rebanho. Ele fica, no mínimo, 6 meses fora de casa, andando com o rebanho. E ele vai andando com o rebanho. E é o rebanho que caracteriza ele. Ou seja, ele pega o cheiro das ovelhas e as ovelhas determinam o relógio biológico dele, a hora que ele vai almoçar, a hora que ele vai dormir. Porque é o rebanho que está determinando que tipo de pastor que ela quer. Ele fica 6 meses. Quando ele volta para casa depois de 6 meses, porque já andou, já pastoreou, de novo, por gentileza. Hoje está uma benção, né? Quando ele volta para casa, o que acontece? Ele está com o cheiro da ovelha, está com o jeito da ovelha, né? Ele só sabe falar de ovelha. Quer dizer, o rebanho ele é totalitarista na cabeça do pastor. Ele só pensa nisso, de dia e de noite, de dia e de noite. E é o rebanho que determina que tipo de pastor que ele vai ser. Isso aqui é um negócio assim extraordinário. Como que é o meu rebanho? Como que é a região aonde eu estou pastoreando? Como que é esta igreja? Qual que é a característica dessa igreja? O que é que ela valoriza? Quer dizer, como que ela funciona? É lógico que o pastor ele não vai ser aquele camarada que ele vai só obedecer ao rebanho. Não é isso. Só que é um compartilhamento, é um consórcio, pastor e igreja. Pastor e igreja. Um ganha a característica do outro. Um ganha a personalidade do outro. Ela vai se ganhando uma identidade. De uma tal maneira que quando esse pastor ele for trocado de igreja, ou porque foi trocado, ou porque morreu, ou porque entregou o ministério, o próximo que vier, ele vai encontrar uma igreja mais ou menos num modelo muito próximo, muito parecido. E até o ministério vai tomar o cuidado de mandar um outro pastor mais ou menos parecido com aquele que estava antes. Vocês perceberam? Isto é, se o pastor ele pastoreou a igreja para o ministério e para a igreja, mas aquele pastor que ele procura trazer a igreja para ele, rebanho dele, somente dele, aí quando ele sair, metade da igreja vai com ele, ou sai da igreja. E o novo pastor que assumiu o pastorado está com um problema seríssimo, porque a igreja não vem com ele. A igreja vai sofrer muito, e é mais ou menos aí a fase de uns 6 a 8 meses, até 1 ano de adaptação, principalmente se
a gente está entendendo que a nossa igreja faz parte de uma denominação, ela tem uma sede, e a lógica é que aquele padrão que está lá na sede, ele alcance a congregação. Por quê? Porque quando for trocado o pastor, vai trocar um pastor do mesmo ministério. Eles não vão trazer um pastor presbiteriano para a Assembleia de Deus, nem um batista para a Assembleia de Deus. Eles vão trazer um assembleano para a Assembleia de Deus e madureira para o madureira. Por quê? Porque já se entende que tem uma identidade denominacional. E os pastores lá, eles são orientados justamente a isso: não traga o rebanho para você, tá? Você foi entregue para a igreja, mas a igreja não foi entregue para você. E você é pastor da sede, você não é pastor daquela igreja. Todo esse é o discurso que é passado lá, justamente para cada pastor entender isso aqui, ó. Quando o pastor entende que a igreja é a extensão de si, o rebanho sofre o estreitamento das suas qualidades, pois nenhum líder é suficiente para expressar a totalidade dos talentos e qualidades dos seus liderados e não consegue canalizar todas as virtudes da comunidade cristã. Como assim? Tem pastor que entende que a igreja é a extensão da casa dele, que a igreja é a extensão da família dele, que a igreja é a extensão do trabalho dele, extensão dele. A igreja passa a ser os braços dele, a perna dele, a cabeça dele, o corpo dele. Se o pastor entende isso daí, então ele começa a usar a igreja, ele utiliza-se da igreja, ele é um utilitarista ou um pragmático, alguém que usa a igreja. Bom, se a igreja é só membro do pastor, é uma extensão do pastor, a igreja vai sofrer muito. Por quê? Porque nenhum pastor tem qualidade suficiente para poder adestrar todo mundo, usar todo mundo. A igreja vai sofrer. Com certeza eu vou valorizar mais um lado e vou desprezar o outro, com certeza. Vamos supor que eu tenha essa noção de pastorado e eu fosse assumir essa igreja aqui. Qual que é a vocação que Deus me deu? Deus me deu a vocação do ensino. Então eu vou direcionar a igreja só para o ensino, só para o ensino, e vou valorizar aquele culto do ensino, que é o culto de doutrina, que é o culto de escola dominical, que é o curso teológico, que é simpósio, fórum. Vou fortalecer a igreja nesse aspecto. Só que eu tenho mais 6 departamentos, no mínimo. No mínimo, eu tenho as crianças, eu tenho o evangelismo, eu tenho missões, eu tenho música, eu tenho assistência social, eu tenho finanças, eu tenho um monte de outras coisas. E se eu fico valorizando só o ensino, só o ensino, só o ensino, o que vai acontecer com os outros departamentos? Cai, com certeza, porque está todo mundo concentrado numa coisa só. Ah, mas o ensino, ele é tudo na igreja. Não é tudo na igreja, ele é né? Ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes e escorpiões. Quer dizer que Jesus deu uma agenda gigantesca para a igreja, gigantesca. Por isso que o pastor não pode pensar, a igreja é uma extensão do meu pastorado. Não, o meu pastorado, ele serve a igreja, e eu estou formando a igreja para que quando eu sair, a igreja toda fique aqui, toda. Nenhum membro siga o pastor quando ele sair, por mais simpatizante que seja do pastor. Nenhum membro deve servir, porque é dessa igreja local. Agora o pastor não, ele é retirado para o ministério e servir no ministério. E se o pastor cair em pecado, for disciplinado, morrer, a igreja continua. E o próximo que vier assumir a igreja não sofra tanto trauma assim. Agora, se o próximo pastor que vier assumir a igreja, ele também não tiver esse pensamento, se ele for um centralizador, se ele tiver essa cultura que eu estou falando aqui, aí ele vai receber a oposição da igreja. Não é assim. A igreja aqui, a igreja local é da igreja, e o Senhor foi trazido para cá para poder tomar conta da gente e dar continuidade ao trabalho anterior que estava sendo feito muito bem aqui. Algumas mudanças vão acontecer? Vão, mas não pode ser nada dramático. Nenhum tipo de mudança drástica, dramática, a igreja vai aceitar. Nenhum, porque aí é onde ela cai. Perde em membresia, perde em espiritualidade e perde em qualidade também. Essa aula aqui, essa parte aqui é muito interessante, tá? O pastor pode caracterizar o seu rebanho? A resposta é que ele pode caracterizar o seu rebanho, mas uma espécie de consórcio, tá? Aliança, levemente, tranquilamente. O rebanho não é dele, ele que foi entregue ao rebanho. Bom, perguntas?